presidente de junta de Vilar de Andorinho, Manuel Monteiro, que está aqui connosco para nos falar de uma iniciativa que partiu de uma escola. Manuel, conta o resto, porque senão depois só sou eu e a Sónia a contar e perde a graça. Ok, muito obrigado, contarei. Bom dia. Portanto, trata-se de uma feira medieval, começou a ser organizada pela Associação de Pais da Escola Primária de Balteiro, EB1 de Balteiro. Nós fomos assistir e achámos que não deveria ficar remetida às paredes, ao recinto do recreio da escola. Desafiámos a Associação de Pais de então a fazer o evento num espaço mais amplo para a freguesia. Tem vindo a ter êxitos sucessivos, daí que estejamos hoje na sexta edição da Feira Medieval. Bom, e o que é que se pode encontrar na feira? O que é que se vai recriar? Vai-se recriar precisamente a época medieval da história de Portugal, neste caso o reinado de Dom Afonso III, e vão haver lutas, vai haver adestramento de cavalos, vai haver adestramento de cavaleiros, falcoaria, aves de rapina, fogo, artes circenses. Alguns ofícios, a cerâmica, a tecelagem, tudo isso. E também, como não podia deixar de ser numa feira medieval, a célebre gastronomia medieval. Bom, isto é uma ótima forma de levar a história até aos alunos. É uma lição, uma história viva, uma vez que é professor de história também. Portanto, esta é uma forma ótima para chegar aos alunos. Exato. Há quem diga, a sabedoria diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e neste caso a reprodução das imagens vale mais que as palavras que os professores possam ter dentro de uma sala de aulas. Não deve ser por acaso que as crianças não estão aqui, porque estarão nas aulas, não é? Exatamente. Hoje ainda é dia de aulas, tivemos alguma dificuldade em arranjar angariar elementos, mas pronto, estão aqui os mais significativos, aqueles que vão proporcionar às crianças precisamente os espaços e os tempos e as datas que eles estão habituados a ouvir falar delas sem as ver, e que vai ser de facto para eles, de certeza também, uma mais-valia para as suas aprendizagens. Os tempos medievais são diversos e de edição para edição vocês vão alterando os temas. Neste caso concreto vão então abranger o reinado de Dom Afonso III e que mais? O reinado de Dom Afonso III e, digamos que as etapas ou as fases mais importantes do seu reinado e daquelas que convergem com terras de Vila Nova de Gaia e Vilar de Andorinho também. Exatamente. Está-se a referir ao Foral de Vila Nova de Gaia. Foi precisamente o rei Dom Afonso III que deu o primeiro foral a Vila Nova de Gaia e que vamos fazer uma recriação dele. Vamos tentar pôr em prática também uma guerra civil, uma espécie de luta civil entre o Dom Afonso III e o seu irmão Dom Sancho II, porque o Dom Afonso III não nasceu para ser rei, é um filho segundo, o seu irmão, o primogénito, é que era o rei, e foi substituído porque foi deposto pelo Papa, e houve partidários de um lado e partidários do outro, e um período de guerra civil entre ambos. Portanto, é isso também que vamos recriar. Também se disputam personagens de edição para edição. Há quem queira representar algumas das figuras históricas que no ano seguinte vão ser apresentadas? Não, esse aspecto não tem vindo a acontecer. Uma distribuição justa. Uma distribuição justa, uma distribuição mais ou menos consensual. Quem participa são alunos, professores, mas também os habitantes de Vila Nova de Gaia e em particular da sua freguesia. Exatamente, as associações, as coletividades da freguesia que estão representadas principalmente nas tabernas gastronómicas, artesãos, os alunos da escola ainda não no número que nós pretenderíamos porque nem todos aderem. É de realçar que de facto isto começou numa escola primária e que tem vindo a ter proporções grandes, mas ainda não chegou à dimensão que queríamos, abrangendo toda a população estudantil. Ainda não adiantámos datas, pois não? Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar. Exatamente, quando e onde é que vai decorrer esta Feira Medieval? É fundamental. Quando? É já a partir de hoje, às 19 horas, em Vilar de Andorinho. Mais precisamente no gaveto que fica entre as ruas São João Batista e Rua de Maris, na Quinta dos Condes, Espaço Vitorino, em Vilar de Andorinho. E há um horário estabelecido para alguns dos episódios que vão recriar? Há horários estabelecidos. Às 19 horas de hoje o cortejo inicial, o cortejo inaugural, depois às 20 horas de sexta-feira a ceia medieval e depois também quase sempre às 20 horas os tais torneios a cavalo, os adestramentos de cavaleiros e de cavalos, as artes circenses e o fogo sempre à meia-noite. E que horas é a Guerra Civil? A Guerra Civil é às 11 horas tem data marcada, é uma Guerra Civil com data marcada. É
precisamente às 11 horas do dia da, feira, da ceia medieval, portanto, do dia 10. Dia 10 de junho, dia feriado, dia das comunidades, e vai haver uma guerra civil. Ainda bem para a vossa recriação. Bom, mas essa está controlada. Que há um horário marcado, não é? Este tipo de eventos necessariamente obrigam a algum dispêndio de dinheiro, mas julgo que é mais a carolice e a vontade de todos em participar do que propriamente numa influência muito profunda no orçamento da Junta de Freguesia. Exato, tem acontecido isso. Os tempos que correm são difíceis, como todos sabemos. Procuramos diminuir custos. Este ano aumentámos um dia à feira, porque o calendário assim o permitiu, mas diminuímos custos porque há despesas que já foram feitas de anos anteriores e a animação é relativamente barata para um acontecimento destes e para uma recriação da história medieval com esta dimensão. Quantos elementos, ou com quantos elementos vocês contam para esta recriação? Aproximadamente, claro. Dentro de uma centena de pessoas, cerca de 100 pessoas. 100 pessoas, é muita gente envolvida. E quantas pessoas esperam que vos visitem durante estes dias? Eu, com a ajuda da Praça da Alegria, que hoje está a decorrer, contámos a ultrapassar os 30 mil pessoas. O ano passado, sem esta dimensão, tivemos lá cerca de 25 mil pessoas, portanto, ultrapassaremos quase certeza, se o São Pedro também se aliar a nós, uma vez que o Dom Afonso III, na sua fase final, reatou as relações com o clero. Esperemos que São Pedro nos ajude e que consigamos ter muita gente também. Contacto privilegiado, não é? Um contacto privilegiado é esse entre o Dom Afonso. Sim, exatamente, a época medieval, o clero era uma das classes sociais fundamentais privilegiadas. Portanto, é muito natural que São Pedro também dê um contributo nesta ocasião. Esperemos que sim. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita. Sim, senhor. Muito bem. Não há festa sem dança e por isso também tem bailarinas de dança do ventre, não é verdade? Exatamente. A Arabesque é um dos grupos que vai estar presente na animação e que, de certeza absoluta, como vão ver, vai fazer maravilhar as pessoas que lá forem ver. Exatamente, que forem lá e as que estão neste momento a ver a Praça da Alegria, porque é justamente isso que vai acontecer agora, já a seguir, é a dança do ventre.